Bom dia, são 11 horas e 44 minutos. Nós estamos agora começando o nosso programa semanal, A Voz da Saúde, porque agora a saúde tem voz. Um programa onde tem um viés de nós debatemos aqui questões de políticas públicas para a nossa cidade. E hoje eu queria dar um abraço enorme a todos os servidores públicos do município de Maceió, a todos os servidores que estão aqui ouvindo o nosso programa e também assistindo pelas redes sociais. Você pode acessar www.avozfm.com.br, www.radiosnet.com e lá você vai buscar, Estado Alagoas FM e a Rádio A Voz, e vai poder ouvir aqui o nosso programa. E também nas nossas redes sociais, no @Sindisaúde Maceió e no meu Facebook oficial, Alessandro Fernandes. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o nosso amigo, juiz federal aqui de Alagoas, doutor Antônio Araújo. Aqui a gente vai bater um papo com a temática sobre a reforma da Previdência. Primeiro, sua saudação, doutor Antônio, aqui para os nossos ouvintes da Rádio A Voz FM. Muito bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio A Voz da Saúde, do programa A Voz da Saúde. Quero fazer uma saudação especial a todas as trabalhadoras, trabalhadores, servidores públicos que não estão ouvindo exatamente agora, que vão ouvir através dos links informados. Quer dizer, foi uma grande honra participar e contribuir aqui com o programa de vocês. Doutor Antônio, a gente tem acompanhado o seu trabalho aí, fazendo muitas palestras, discutindo, debatendo essa questão da reforma da Previdência. Isso é muito importante porque a gente consegue levar informações às pessoas, apesar de hoje nós temos um acesso maior de informação, mas às vezes é seletiva. E nesse debate, o senhor que atua nessa área também jurídica, é importante nós debatermos com a sociedade. Na sua visão, qual é a visão que o senhor tem dessa reforma da Previdência, que inclusive ontem foi aprovada pelo Senado Federal, e qual é a visão que o senhor tem dessa atual reforma que foi aprovada ontem no Senado? Pois bem, um dos grandes problemas quando se fala em previdência social, e nós falamos também de reforma, é justamente a definição, a explicação, o esclarecimento acerca de previdência social. Desde a Constituição de 88, que apresentou esse atual modelo de previdência social que nós temos no Brasil, nós tivemos sucessivas reformas, mas nenhuma tão pesada, tão, digamos assim, mais radical, como apresentada em janeiro desse ano, que intitulou-se PEC 6, apresentada pelo atual governo do presidente Jair Bolsonaro. É claro que a reforma não foi aprovada na íntegra, conforme o governo pretendia, já que apresentou a proposta, por exemplo, a capitalização, que eu posso falar aqui posteriormente, a capitalização não foi aprovada, mas o contexto, as propostas que foram apresentadas ontem trouxe alterações significativas acerca de direitos previdenciários da população, dos trabalhadores, ou seja, há uma necessidade de adaptação a esse novo formato. Eu acredito, claro que vai ter os destaques para serem votados ainda no dia de hoje, acredito que será votado hoje, mas podemos dizer que o que foi aprovado ontem já será a nova previdência social do país. É bom que o trabalhador ou trabalhadora saiba que o fato de ser aprovado o texto ontem não significa que outras propostas de reforma da Previdência não serão apresentadas. Por exemplo, nós temos já a PEC paralela, que é proposta também de reforma da Previdência, que já segue no Senado, caso seja aprovada no Senado, tende aí à Câmara, inclui inclusive servidores municipais e estaduais na proposta. Ou seja, é bom sabermos o que foi aprovado ontem e também compreendermos que o que foi aprovado ontem não significa o fim da história da Previdência Social, tanto para o bem e para o mal. Imagino que vem para o mal, vão vir outras reformas, alterando mais direitos, prejudicando de certa forma, ou seja, imagina um exemplo simples assim, digamos, em outros tempos, um companheiro, o marido, ele falecia e a esposa recebia essa pensão por morte para sempre, independentemente de quanto tempo ela passou com a idade dela, e hoje nós já temos uma questão relacionada a esse exemplo, caso concreto,
de que a mulher só receberia a pensão por morte, caso do falecimento do marido ou vice-versa, desde que ela tivesse pelo menos 44 anos de idade. Seria a pensão por morte, podemos dizer, perpétua até o óbito dela. Veja que isso alterou consideravelmente, né? Então, é aqui, acolá, mexe-se na Previdência Social, sempre a pretexto, de certa forma, algumas justificáveis. Por exemplo, envelhecimento da população. Sim. É justificável termos alterações, ajustes na Previdência Social? Sim. Ora, se a população está envelhecendo, então nós temos que ter um ajuste aqui acolá na questão da idade mínima, enfim, algum aspecto temos que alterar, fazer ajustes, né? Mas qual o tipo de reforma que pode ser apresentado e qual o tipo de reforma que a população quer, que é democraticamente, um país democrático, uma proposta de reforma da Previdência tem que ser apresentada principalmente no decorrer de uma eleição presidencial, como tivemos em outubro, e que sequer pouquíssimas vezes debatemos Previdência Social na eleição. É bem claro. Doutor Antônio, nesse contexto, as justificativas dos governos, né, é que há deficiência na questão da manutenção da Previdência para os trabalhadores. Na sua visão, realmente essa deficiência existe? Se existe, é uma questão de má gestão ou realmente há casos que devem ser ajustados pela necessidade das circunstâncias da atualidade? Qual é a visão que o senhor tem nesse sentido? O governo sempre, ao apresentar a reforma da Previdência, traz seus economistas, apresenta também a imprensa, por outro lado, convida os profissionais e vem com o discurso da existência de déficit na Previdência Social. Então, a disputa ideológica, de certa forma, disputa na construção da narrativa é que existe déficit por parte do governo. E se existe déficit, a lógica é reformar. É simples o argumento. O governo trabalha sempre com a proposta, com a conclusão, a necessidade de concluir de estudos, existindo que tem déficit. Porém, o que se não se verifica quando se analisa isso, quando se apresenta o contexto todo, é, por exemplo, os grandes devedores da nação. Claro que não é só isso, vou chegar lá. Os grandes devedores, grandes dívidas que existem em relação às dívidas tributárias, à arrecadação mesmo, a insuficiência da arrecadação, deficiência da arrecadação por parte da cobrança, necessidade de cobrança desses grandes devedores. E não são grandes devedores que nós falamos, não falamos de forma leviana, como muitos pensam, imaginam, o representante do governo vai lá e diz, é forma leviana. Por quê? Muitos créditos que são devidos por essas grandes empresas do país, são créditos devidos, são chamados créditos podres, que não podem ser cobrados porque as empresas já faliram, já acabaram as empresas. Porém, já há estudos, mesmo estatísticas do próprio governo, o governo anterior, representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Pública, em que vai a audiência pública na Câmara, ainda no debate da PEC apresentada pelo governo Temer, e informa que dessas grandes devedores, entre média, a maior parte, mais de 50%, entre média e alta recuperabilidade. Ou seja, se houver um esforço conjunto por parte das instituições, é possível cobrar esses grandes devedores. Mas não só isso. Há uma perda de arrecadação significativa nestes últimos anos. Nós estamos passando por uma crise ainda, decorrência da crise que nós tivemos ainda em 2008, 2011, a perda, a diminuição da arrecadação, há um aumento de desemprego, há um aumento da informalidade. Tudo isso, quando eu falo de desemprego, aumento da informalidade, eu falo de perda de arrecadação, a Previdência Social também. Porque o que nós temos hoje, principalmente em grande parte da arrecadação, é quando nós temos a contratação no aspecto formal pela via da CLT, em que há a contribuição do empregado, por parte da Previdência, o desconto da contribuição previdenciária no contra-cheque do trabalhador, a contribuição, a contrapartida por parte do patrão, do empregador, ou seja, ele também desconta, e no parte das empresas, principalmente a COFINS, a CSLE, contribuições sobre financiamento, sobre faturamento, lucro, enfim, todas essas contribuições que é o modelo. São receitas, né? São as receitas, é a arrecadação, receitas, é o modelo proposto pela Constituição de 88, é o modelo em que há contribuição por parte dos trabalhadores, por parte dos empregadores, por parte do Estado. Toda a sociedade ela contribui à Previdência Social. Se eu tenho crise no país, crise econômica, se eu tenho perda de arrecadação, aumento de informalidade, a precarização, chamamos um termo popular hoje, uberização. Nós temos a robotização, ou seja, nós temos, por exemplo, uma portaria de um edifício, de um apartamento, onde os trabalhadores são substituídos pela a portaria eletrônica. Sim. Isso é bom, por um lado, para o morador, ele compreende que é bom porque ele vai diminuir o condomínio. Mas para o trabalhador? Por outro lado, para o trabalhador é péssimo, mas eu posso considerar que para a sociedade como um todo, a perda de um posto de trabalho, a tecnologia é excelente, ninguém está contestando, quer voltar ao tempo das cavernas, não, a tecnologia é fundamental. Porém, exatamente, nós temos que ter um país, um modelo estratégico, um planejamento que vise a compensar, de certa forma, o incremento da robotização das tecnologias
famílias com a manutenção dos postos de trabalho ou, principalmente, a manutenção da arrecadação de alguma forma. Ou seja, a arrecadação ela diminui, prejudica a Seguridade Social, de certa forma contribui para o discurso de existência de déficit. Quando é que você vai fazer a necessidade? Então você vai fazer um ajuste de, por exemplo, vai falar da emenda do teto dos gastos públicos, que é um teto que foi criado ainda no governo Temer, chamada PEC 241, depois PEC 55 no Senado, foi aprovado a emenda 95 à Constituição de 88. E ela limita os gastos públicos durante 20 anos. Ora, a proposta foi um congelamento de todos os gastos com os direitos sociais, ou seja, com a saúde, com a educação, com todos, a prestação da justiça judiciária também, todos estão sofrendo, durante 20 anos. Ora, quer dizer que fizeram análise e o crescimento econômico, caso o Brasil venha a crescer economicamente, como é que você congela aquilo dali, aquela emenda do teto? Então, até mesmo se fala já em flexibilizar a emenda do teto, prova disso é o discurso recente do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, quando se fala em proposta de previdência social, veja que foi aprovado, as regras que foram aprovadas pelo Senado, pela Câmara e pelo Senado, elas vão ter validade na vida desses brasileiros já nos próximos anos, 20, 30, 40 anos. E o cenário ele não vai ter como voltar atrás. E aí o Brasil vai crescer economicamente? Como é que foi feito esse estudo atuarial, esse estudo de déficit superado? Foi feito num período em que o Brasil passa por uma grave crise em sua história, grave crise econômica, uma perda de arrecadação, um aumento por outro lado, quando a perda de arrecadação é interessante, aumento na concessão de benefícios previdenciários. O LOAS, o benefício de prestação continuada, que foi apresentada uma proposta de alteração por parte do governo, mas felizmente a Câmara, pelo menos nesse caso, nem a Câmara nem o Senado aprovaram essa proposta, mas há um aumento da quantidade de concessões, de benefícios de prestação continuada popular LOAS, que garante uma renda mínima de sobrevivência para famílias em estado de miserabilidade, idosos e pessoas com deficiência, um benefício fundamental para a manutenção. E quero dizer uma coisa importante para todos que estão ouvindo. A Previdência Social, ela é uma política, de certa forma, de distribuição de renda. Ela não é diferente do seguro, a análise de um seguro. O que é um seguro? Você tem o seu carro, tem o seguro, você tem um seguro de saúde, você tem o seguro de vida, a seguro de vida, a regra é o óbito, então a família vem e consegue aquele valor, faz o seguro de vida. Seguro do carro, um prejuízo no veículo, e aí vai ter o sinistro, exatamente, você vai ter o veículo de volta, a compensação, consertar o veículo, tudo. A Previdência Social não tem essa característica, ela é uma política de distribuição de renda. Significa, numa sociedade como a nossa, desigual, uma sociedade extremamente desigual, com altos índices de desigualdade social, ou ainda com índice de desenvolvimento humano bem aquém da realidade de países em desenvolvimento. Então, num país como o Brasil, você tem formas de distribuição de renda, que é o caso da Previdência. Porque no caso da tributação, nós temos uma tributação extremamente desigual. No Brasil, a maior parte da arrecadação da tributação é sobre o consumo. Então a tributação, ao contrário de outros países desenvolvidos, ela não se faz aqui com índices de alíquotas maiores em relação à renda, ao patrimônio. Aqui o forte é o consumo. Veja que tanto faz uma pessoa, um assalariado, um desempregado e uma pessoa que recebe 20, 30, 40 mil reais, ela vai pagar o mesmo valor de ICMS nos produtos que é o consumo. Ou seja, não existe uma proporcionalidade, exatamente, a palavra proporcionalidade em relação a quem ganha mais, cobre-se mais. É o caso, já o imposto sobre a renda ele tem essa característica, ou seja, quem ganha mais, paga mais no caso da alíquota do imposto de renda. Mas no Brasil não, o Brasil é bastante desigual e um detalhe importante que no Brasil não se tributa os dividendos, lucros e dividendos. No Brasil não se tributa desde 1995 e o Brasil batalha tanto para ingressar como países membros da OCDE, que é a temática da geopolítica no momento, ou seja, o Brasil tentar ingressar na OCDE, pode ver que é a polêmica da geopolítica, no caso da atual presidência da República, mas dos países membros da OCDE, dos atuais países membros da OCDE, apenas um único país que não tributa os lucros e dividendos. Isso é interessante, pessoas que ganham um valor de 100 mil reais por mês, através de lucros e dividendos, através do recebimento de lucros e dividendos, investir no mercado de ações, essas pessoas, elas simplesmente ganhando esses valores por mês, elas pagam um valor mínimo de imposto de renda, porque não é tributado o lucro e dividendo que essas pessoas recebem. Isso é um ponto
importantíssimo no Brasil. Então, quando você tem um país tão desigual, você tenta compensar de alguma forma. Se não é com a tributação, é com as políticas compensatórias, que é o caso da política de previdência social. Então, no Brasil, nós temos uma previdência social que garante benefícios, a Seguridade Social que garante benefícios, eu não estou nem falando sequer ainda da saúde, que também faz parte da Seguridade Social. Seguridade Social, assistência, previdência e saúde. No caso da Previdência e Assistência Social, o caso do BPC-LUAS, nós temos a garantia de benefícios, vou dizer que é mais de 100 milhões de brasileiros. Não são 100 milhões de benefícios, são cerca de 20 milhões no caso da Previdência Social, e mais tanto por conta no caso do LUAS, uma proporção crescendo, essa quantidade de concessões. Mas é porque a família brasileira, principalmente avós, os beneficiários da Previdência, eles acabam sustentando outras familiares que estão em situação de desemprego e de vulnerabilidade. Então você encontra numa família, num bairro de Maceió, periférico, uma situação de hipossuficiência em que um beneficiário, um aposentado, ele está ali sustentando o filho, o neto, desempregado. Não é porque essa renda para os outros, né? Exatamente, distribui de certa forma. Então, 100 milhões de pessoas são beneficiárias. A Previdência Social, ela garantiu uma distribuição de renda importantíssima para esses municípios do interior de Alagoas, do interior do país, um município maior do que o Fundo de Participação do município, em boa parte, mais de 70% dos municípios. A Previdência Social, ela distribui mais renda. Incrementa a política nessa cidade, a questão financeira nessas cidades, né? Exatamente. Na década de 80 diminuiu o êxodo rural. Nós tivemos uma Previdência Social forte, robusta, que garantisse uma renda digna para esses trabalhadores. Eu vou dizer como essa reforma que foi apresentada ontem, foi aprovada ontem, ela pode prejudicar essas pessoas, esses trabalhadores. Ô, doutor Antônio, agora, nesse viés que o senhor falou aí da questão da tributação do lucro de dividendos, então, do ponto de vista mais justo, mais igualitário, era mais propício que o governo, ao invés de, mesmo que mexesse na Previdência, porque, como o senhor disse, tem situações que tem que mexer, por conta da questão da qualidade de vida e tal, mas não nessa proporção, e colocar a tributação nesses lucros de dividendos. Mas aí a questão é política, né? Porque o governo não teve interesse, até hoje, de fazer essa taxação, essa tributação, né? A reforma tributária pretende ser apresentada, o governo pretende apresentar, né, a discussão da reforma tributária. Mas uma reforma tributária, eu acredito que a reforma tributária justa é aquela que venha a distribuir renda para a população, ou seja, cobrar de quem deve cobrar mais. Cobrar dos que ganham mais, no caso de imposto de renda, no caso principalmente de taxação de lucros e dividendos, e tem uma nova, do ponto de vista estratégico, uma nova distribuição da arrecadação em parte de consumo, uma tributação que beneficie, que possa também garantir a sobrevivência digna dos trabalhadores, de pessoas assalariadas principalmente. A reforma que foi apresentada ontem, ela traz eu posso dizer, se perguntar, traz um prejuízo ao trabalhador. Ela aumenta, no caso do homem, para 20 anos o tempo de contribuição, porque o que acontece? O que foi apresentado ontem? Nós temos hoje, no caso do regime geral, que é boa parte dos trabalhadores, nós temos a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, são as principais. A reforma da Previdência aprovada ontem, ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral, ou seja, não existe mais a possibilidade de trabalhar 35, 30 anos, respectivamente, homem e mulher, e se aposentar sem considerar a idade mínima. Nós temos agora necessariamente a idade mínima. Nós temos 65 anos homem, 62 anos mulher, certo? Mas além de ter acabado isso, ela traz ela altera a forma de cálculo do benefício. São as estratégias por parte do governo de diminuir a concessão do benefício, diminuir o valor. Então, a forma de cálculo, se antes somavam-se as 80% maiores salários de contribuição, para garantir, para conseguir achar a média final, porque o que acontece, eu vou explicar, para não confundir, que são muitos números. O trabalhador, ele sempre imagina o seguinte: peraí, se eu ganho R$1.500, eu vou me aposentar com R$1.500. Isso. Esse é o salário. Imagina assim, exatamente. Ele ganha R$2.000, poxa, eu estou ganhando R$2.000, vou me aposentar com R$2.000. Mas não é assim. Vão se somar todos os salários de contribuição que ele teve ao longo de sua vida para achar a chamada média, e dessa média que vai se basear o cálculo do benefício. Então, atualmente, por exemplo, a média, soma-se os 80 maiores salários de contribuição, e o que foi aprovado ontem é que vão somar 100%, ou seja, todos os salários de contribuição. Qual o problema disso?
O João, a Maria, ao longo de sua vida, teve inúmeros empregos. É possível que no início de sua carreira profissional tenha conseguido um emprego com uma remuneração menor. Se eu somar todos os salários de contribuição, eu vou achar uma média menor do que a atual, exatamente. No meu caso, vou citar o exemplo, eu fui escrivão de polícia, eu já trabalhei na iniciativa privada, eu vendi plano de saúde, eu tenho umas contribuições no início da minha carreira, um valor menor do que a atual profissão que eu atuo, que é o caso da justiça, eu sou juiz, atuo na profissão de juiz. Então a contribuição atual, é claro que é bem maior, porque é com base no salário. Então, se somam todas as contribuições, 100%, somam todas, a minha média diminui. Então, para calcular o benefício em torno, meu benefício, minha aposentadoria no futuro iria diminuir, somando todos os salários. É simples. E outra forma... Isso é uma perda, né, doutor? É uma perda para o trabalhador. Outra forma de você reduzir o valor, que foi o que foi aprovado ontem também, é você, em cima dessa média, o valor que é calculado em cima da média, eles diminuíram. Então, por exemplo, na casa da aposentadoria por idade, atualmente a aposentadoria atual por idade é de 85% em cima dessa média. Agora será de 60% em cima da média e vai aumentando gradativamente a cada período de tantos anos. Esse valor pode chegar a 100%. Para chegar a 100%, que é o que o trabalhador quer, eu quero ganhar 100%, eu quero ganhar todo o meu valor da minha média pelo mês. O homem tem que contribuir por 40 anos. Contribuir por 40 anos. Por que eu falo contribuir? Porque contribuir é diferente de trabalhar. Às vezes o cidadão trabalhou a vida inteira e está lá, contribuiu só por 15 anos. Os atuais beneficiários da Previdência Social, eles são aposentados, a maioria, por idade. Atualmente, por idade, não é por tempo de contribuição. Se critica tanto a aposentadoria por tempo de contribuição, porque o trabalhador se aposenta sem considerar a idade mínima, ou seja, se aposenta com 57 anos, onde já se viu, 58, muito novo, onde já se viu isso, mas ela é minoria, a maior quantidade de benefícios concedidos é a aposentadoria por idade. O trabalhador por idade hoje, a média dele é para ele conseguir 15 anos, ele tem que ter 15 anos de contribuição apenas. Para ele conseguir esses 15 anos de contribuição, ele tem que ter trabalhado. Não é que tem que ter trabalhado, tem que ter contribuído, mas ele não consegue contribuir exatamente pelos 15 anos que ele trabalhou. Então ele acaba trabalhando 25 anos para contribuir 15. Porque no período do trabalho da vida dele, teve formalidade, teve desemprego. Às vezes o cidadão contribui individual, por exemplo, está fazendo um taxista. Está lá o taxista, ele trabalhou 30 anos da sua vida. Quando você vai ver, quanto tempo você contribuiu? 15. Por quê? Porque teve algum período de necessidade da vida dele que não pôde pagar a previdência e ele cancelou. O facultativo, por exemplo, a dona de casa, que era comum, e ainda é, mas na década de 80, 70 principalmente, então é comum estar lá o homem trabalhando, a mulher cuidando da casa, cuidando das crianças, cuidando da manutenção da residência, e aí no caso ela contribui facultativamente à Previdência. Então de repente está uma situação financeira grave, ela deixa de contribuir. Né? Então são situações que interrompem a contribuição à Previdência Social. E, de certa forma, com a atual reforma apresentada, aprovada ontem, o valor do benefício, no caso do somatório, da média, como também a alíquota em cima dessa média, eles diminuíram. Né? No caso da média, da soma dos salários, estão exigindo agora 100%, soma todos os salários de contribuição, como eu já expliquei, o trabalhador, em vários momentos ali, acabou pegando um emprego com a remuneração menor, então vai somar tudo aquilo ali, toda a sua vida profissional. Né? E, de certa forma, a diminuição da alíquota, para ele conseguir 100%, ele vai ter que ter contribuído, no caso do homem, 40 anos. 40 anos não é pouca coisa, poucos conseguem contribuir por 40 anos. Ah, mas o brasileiro trabalha desde cedo. Tá, mas ele contribui desde cedo, ele consegue contribuir. E o tempo, né? Porque se ele contribui 40 anos, dificilmente uma pessoa hoje com 18 anos já começa a contribuir. Com 20 anos, com 20, né? Vamos supor, você faz uma faculdade, termina lá pelos 23, 24, ainda vai fazer talvez, se puder, uma especialização. Então vamos supor que você vai começar realmente a ter um trabalho de contribuição 26, 27, 28 anos. Né? Você bota mais 40, o indivíduo vai chegar com 70 anos para poder gozar da sua aposentadoria. Exatamente. Né? E pelo que eu vi, doutor, me corrija se eu estiver errado, a nossa média, né, de taxa de sobrevida não é de 70 anos. Pelo que eu vi, era menor um pouco, 64, 65 anos. Então, assim, fica um tempo muito curto para um indivíduo que contribuiu quase a sua vida inteira, que gozar um pouco da sua aposentadoria. Né? Exatamente. Essa taxa de sobrevida, explicando, o caso nós temos expectativa de vida e expectativa de sobrevida. Expectativa de vida, todos já sabem, né? A expectativa dos números apresentados, a expectativa que o brasileira vão viver.
Mas a sobrevida é o tempo que ele vai ter e vai gozar desse benefício. Então, em média, quanto tempo o brasileiro, o trabalhador aposentado vai viver a partir do momento da aposentadoria. No caso, chamamos de expectativa de sobrevida. E esse é um detalhe importantíssimo, não é bem um detalhe, essa é um cerne da questão. Às vezes se compara o Brasil com países, mas na França a expectativa de vida, mas peraí, mas como é a expectativa de sobrevida? E aí você falou bem, a qualidade de vida ainda tem esse ponto também, que a expectativa de vida é uma coisa, a expectativa de sobrevida é outra coisa, e temos a expectativa de vida saudável, que é outro ponto importante. No Brasil, tá lá, o trabalhador se aposentou, poxa, mas esse cidadão viveu até os 90 e poucos anos. A expectativa de vida, e como foi a vida dele, a vida saudável dele? Está lá o cidadão com inúmeras doenças, em decorrência, inclusive, do trabalho. Precisando de assistência financeira para poder cuidar, né? Exatamente. Muitas vezes, por conta do trabalho que ele teve ao longo de sua vida, ele está com aqueles problemas de saúde e tendo uma aposentadoria, uma velhice extremamente difícil, né? Com problemas de saúde desde o tempo, por conta do exercício de determinadas profissões, de determinados trabalhos extremamente estressantes ou desgastantes, a ponto de não conseguir se aposentar sequer por idade ou ter contribuição, e sim por invalidez, por incapacidade, que é um problema que deve, eu acredito que os benefícios por incapacidade eles tendem a aumentar, por conta que o trabalhador não vai conseguir atingir os requisitos exigidos em determinados aspectos, e aí a tendência é de se aposentar por incapacidade. Uma questão importante: o que foi ontem não foi aprovada, não existiu aprovação de desvinculação dos atuais benefícios previdenciários do salário mínimo. Significa que o benefício, benefício previdenciário, uma aposentadoria, não poderá ficar aquém de um salário mínimo, né? Mas que a Constituição hoje permite, né? Mas sempre que apresentam reformas da Previdência, propostas de reforma, tentam desvincular. Essa questão é crucial, porque eu acredito que por conta dessa perda de arrecadação, desse discurso do déficit que deve aumentar, vejam, observem bem, vocês podem até avaliar aqui na sequência do programa de vocês no próximo ano, e avaliarem se vai continuar ou não existindo o discurso do déficit. Porque se o governo não conseguiu aprovar, de certa forma, aprovou uma reforma da Previdência. Ontem, foi uma tentativa do governo Temer, o governo Bolsonaro conseguiu. Não foi a proposta que ele queria na íntegra, mas aprovou a proposta de reforma da Previdência. E aí o discurso do déficit vai continuar existindo para o ano? Se vai existir, vai ter aprovado outra reforma, vai ser apresentada outra reforma. E a tendência é, quando esse discurso ele vai aumentando, vai diminuindo a arrecadação, acredito que outras formas vão ser apresentadas. E aí a desvinculação do salário mínimo é uma bala na agulha. Então é uma questão de tempos para começar a reforçar esse tipo de discurso de reduzir. E um detalhe que em outros países, é o caso do Chile, em que boa parte dos benefícios é bem aquém do salário mínimo. A maior parte dos benefícios para aposentadorias, pensões é bem abaixo do salário mínimo, cerca de 60% a 70% de um salário mínimo chileno. Eu vi algumas pessoas, o senhor falou que podia falar um pouquinho, que essa questão da capitalização, como ia funcionar, né, caso a capitalização tivesse sido aprovada dentro do texto, como é que ela poderia trazer alguma mudança, algum benefício para o trabalhador ou não? A capitalização foi a menina dos olhos de ouro, menina dos olhos do ministro Paulo Guedes. O ministro defendeu com unhas e dentes a necessidade de aprovar a capitalização. A capitalização é bem simples, não tem segredo a explicação. Nós temos hoje o atual modelo que é de repartição, onde toda a sociedade contribui à Previdência Social, contribui para a Previdência, empregados, empregadores, tributação por parte do Estado, orçamento dos Estados, do Distrito Federal, União, municípios. Então toda a sociedade ela contribui à Previdência. Em uma geração, ela acaba sustentando a geração anterior, ou seja, quando desconta do trabalhador, no contra-cheque dele, a contribuição à Previdência, aquele valor não vai para uma conta individual, não vai para uma conta específica, ela vai para pagar, exatamente, ela vai para pagar os atuais beneficiários da Previdência Social. E quem é que vai pagar as aposentadorias desses trabalhadores que estão na ativa? No futuro, os próximos trabalhadores irão pagar essas aposentadorias. A lógica é essa da repartição. Na capitalização é diferente. Tudo que é descontado da sua previdência em relação ao seu trabalho vai para uma conta específica e aquilo dali, no futuro, vai virar a sua aposentadoria. Essa é a capitalização. Esse dinheiro que todo mês é descontado, ele tem que ser, então,
aplicado, investido, não é bem uma conta de caderneta de poupança, que a poupança ela rende o rendimento mensal da poupança é menor, do que vai render mesmo que a inflação, vai ser corroído pela inflação. Ou seja, não é simplesmente pegar o dinheiro, entregar e ali vai ser corroído, não é deixar parado, ele tem que ser investido. Então o que acontece? Criam-se fundos de pensão, fundos de investimento, fundos de pensão que muitas vezes colocam administradoras que vão administrar e o resultado daquela administração vai ser devolvido para o trabalhador quando ele se aposentar. O problema que aconteceu no Chile e em outros países que aprovaram a capitalização é porque essas continhas aí, elas não conseguiram ter uma rentabilidade suficiente para dar uma aposentadoria digna ou então semelhante ao que o trabalhador recebia na ativa. E aí está lá o trabalhador aposentado, recebendo o valor, ou seja, a capitalização ela não deu a rentabilidade que aquele trabalhador esperava. Porque geralmente a capitalização, quando ela é aprovada, ela vem com uma outra proposta que é desonerar o empregador. A tendência é o empregador dizer, peraí, se o trabalhador está descontando aquela contribuição à Previdência para a conta dele, para a aposentadoria dele, o que é que eu tenho a ver de estar pagando aquela aposentadoria dele? O discurso acaba crescendo nesse sentido e capitalização geralmente, não sempre, mas geralmente ela vem associada à desoneração da folha do empregador. O empregador, a contribuição, a obrigação dele, ela acaba sendo ou reduzida ou eliminada. E o trabalhador que se vira para poder descontar todo mês, retirar aquele valor, e aí vai pagando ali sua contribuição, depois tem que ter rentabilidade. Aquilo tem que ter rentabilidade para poder garantir. E não se garante, pelo menos tem um exemplo claro, em outros países que adotaram capitalização. O prejuízo para o trabalhador, na minha avaliação, é esse, porque não tem... O risco é maior. O risco é altíssimo, porque se aquilo é descontado e vai para uma administradora daquele fundo, chamado Fundo de Previdência, e administra aquilo de forma muito conservadora, a administração, e você quer que seja conservador, porque você vai pegar um dinheiro da sua aposentadoria e vai jogar no mercado de ações, renda variável, ou você vai jogar na renda fixa, você vai jogar, e porque a renda fixa ela não está com esse rendimento todo por causa da redução da taxa Selic. Então você vai querer o quê? Você vai pegar aquele dinheiro e vai fazer o quê exatamente? Como é que você vai investir aquilo dali? Então, você espera que a administração ela vai ter que ter, de certa forma, um pouco de risco para poder dar uma rentabilidade. E esse risco, esse é o X da questão da capitalização. Nesse risco, vai trazer possibilidades. Pode dar certo ou não pode dar. Até agora não deu certo, só deu errado. Esse é o risco. O trabalhador não sabe ainda o que é capitalização, eu digo assim, não é subestimando o trabalhador brasileiro. Mas eu digo que a informação é truncada, há uma desinformação, né? Enfim, há uma ignorância em relação aos conceitos. Uma questão de educação financeira para formar as pessoas nesse sentido. Para compreender o que é capitalização nesse caso e como a capitalização é ruim, como o trabalhador não deve admitir isso, porque é um sinal de que toda a sua vida de trabalho dele, ao final, ao longo da vida, quando ele mais precisar de previdência, principalmente com questão de saúde, né? Quando ele está mais velho, mais precisar, pensão por morte, por exemplo, outros benefícios. Eu falo de aposentadoria, que são os principais, mas tem pensão por morte, salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por incapacidade, aposentadoria especial, tem inúmeros benefícios na Previdência Social brasileira. Doutor Antônio, eu sei que o senhor falou que aqui atrasou um pouquinho, mas para finalizar, eu queria que você falasse assim sobre essa reforma da Previdência, em resumo, qual o impacto que ela vai dar para os trabalhadores. O que é que os trabalhadores podem esperar a partir da aprovação de ontem dessa reforma da Previdência? Qual seria o caminho para os trabalhadores poderem melhorar, né, tentar diminuir, na verdade, essa questão que a reforma da Previdência vai trazer para os trabalhadores? Qual seria a alternativa? Qual é o impacto para os trabalhadores nesse sentido? Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela independente da idade, atualmente ela se acabou, não vai existir mais. Ou seja, trabalhador que quiser se aposentar a partir da reforma da Previdência aprovada, terá que ter 15 anos mulher, 20 anos homem, terá que ter 65 no mínimo para conseguir aquele valor mínimo de benefício. Observe mesmo que eu expliquei aqui no decorrer do programa. Não vai receber o benefício, eu ganho R$2.000, R$1.500, vou receber isso, não. Vai somar todos os salários de contribuição. Além disso, vai ter uma alíquota que vai ser aplicada, que é uma alíquota que foi reduzida pela reforma, ou seja, vai reduzir o valor da sua aposentadoria. Agora, esses números 15, 20 anos, mulher ou homem, idade mínima, outras questões da reforma, a partir dos trabalhadores que vão ingressar no mercado de trabalho a partir da reforma. Temos regras de transição. Né? Quero deixar isso bem claro. Você foi dizer que foi aprovada a reforma, já está valendo para os novos. Agora, regras de cálculo, vale para todo mundo.
todo trabalhador. Quem entrou, quem vai entrar. Entrou, certo? É importante deixar isso claro. Regras de pensão por morte vale para todo mundo. Porque eu tenho um amigo da família, um parente, um tio, o João Maria, que já está aposentado. Ele está feliz da vida porque está fora da reforma. Verdade ou mentira? Mentira. Vai entrar no... A pensão por morte, a regra da pensão por morte é a data do óbito. A única forma dele escapar dessa proposta seria ele ter morrido antes da reforma ser aprovada. Certo? Então, pensão por morte vale para todo mundo. A regra é a data do óbito. Se foi alterada a regra de pensão por morte no dia anterior à sua morte, os seus sucessores, sua companheira, seu companheiro, marido, mulher, filhos, vão sofrer os reflexos da pensão por morte. E houve redução da pensão, certo? Também foi apresentado, foi aprovado ontem, uma redução do valor da alíquota em cima dessa pensão por morte, ou seja, tudo eles reduzem a alíquota, vão fazendo algumas alterações circunstanciais. Então, a reforma... E dizer assim, explicar, foi ruim para o assalariado também, apesar da garantia de vinculação do salário mínimo, ou seja, mas eu estou garantido, não pode me pagar menos que o salário mínimo. Veja bem, essa garantia que está na Constituição, o governo pode muito bem, se não for esse, pode ser outro, com o discurso do déficit, começar, discurso que existe déficit, e de repente vai lá e diz, é a solução para o país. Não foi assim que aprovou a emenda do teto, foi assim que essa reforma foi aprovada, com um discurso crescente. Veja que em época eleitoral sequer discutiu-se, debateu-se a reforma da Previdência. No governo anterior, uma pesquisa de opinião, não me lembro ao certo se foi Folha de São Paulo, enfim, mas pesquisas de opinião demonstravam que a população era contra a reforma da Previdência. E de repente já há pesquisas em que esses números eles são balanceados. Por quê? Porque o discurso crescente de que existe déficit, que a reforma é a solução para o país, esse discurso ele cresceu. E as pessoas compraram essa ideia. De certa forma, sim. Então é fundamental que, primeiro, os trabalhadores e trabalhadoras sejam esclarecidos e convidem, inclusive, pessoas que defendam a reforma também, para que numa criação, ou os dois lados, façam uma criação com essas pessoas, num debate público de preferência, e que essas pessoas possam ter o tempo para apresentar os seus pontos de vista, né? Mas que o debate não pode ser baseado em mentiras, falácias. Então, um debate verdadeiro, que as pessoas possam ser esclarecidas, né? E possam dizer se quer ou não essa proposta de reforma. Né? Foi aprovada ontem. Infelizmente, eu acredito que há pouco fazer. Quando você aprova uma emenda constitucional, não foi um projeto de lei que foi aprovado. Foi uma coisa simples. Foi uma emenda constitucional e, para ser aprovada, ela exige um quórum muito alto por parte do parlamento. Existe um quórum de 3/5 dos votos dos membros de cada casa, 2 turnos no Congresso Nacional, Câmara e Senado aprovaram essa reforma. Então, você não derruba uma reforma já aprovada da noite para o dia. Então, necessário esclarecimento, organização, mobilização e outras reformas vão vir, sim, eu acredito que vão ser apresentadas, porque desde 88 são apresentadas reformas e o governo, a proposta original do governo não conseguiu aprovar. Então, é possível que venha novamente o discurso de necessidade de aprovar uma capitalização do Brasil também. Então é importante estarmos atentos e informados, esclarecidos e mobilizados, de preferência. Doutor Antônio, eu sei que o seu tempo acabou aqui, infelizmente você deve ter outro compromisso, mas nós gostaríamos de agradecer, né, a presença aqui hoje, né, nesse bate-papo, para esclarecer os nossos ouvintes, os servidores públicos também que acompanham o nosso programa, a respeito dessa reforma da Previdência. E parabenizar pela a sua disposição de estar fazendo esse debate. A gente tem acompanhado, né, o senhor no Congresso fazendo esse debate, isso é muito importante. Nós precisamos de pessoas que possam levar a informação de forma precisa, né, para a sociedade, e isso é fundamental. Nos dias de hoje a gente tem um volume muito grande de informação, mas que as pessoas talvez não estão sabendo filtrar. Então essa é a nossa dificuldade hoje. Então eu gostaria de agradecer e já de convidar numa outra oportunidade, para além de trabalhar um pouquinho mais essa questão da reforma previdenciária, mas também a questão da reforma trabalhista, da gente falar um pouco mais direitos dos trabalhadores, como é que a gente pode avançar mais um pouco do ponto de vista jurídico. Então a gente pode marcar posteriormente um novo momento e deixar aqui as suas considerações finais e agradecer aqui a todos que ouviram o nosso programa e ao seu trabalho aqui hoje. Eu agradeço o convite, coloco-me à disposição, Alessandro, que é um contemporâneo de tempos de estudante da universidade, da UFAL, então agradeço aqui o convite.
Estou à disposição para debater este e outros importantes temas de interesse das trabalhadoras e trabalhadores, e agradecer e dar uma boa tarde e dizer que dias melhores com certeza terão a vir, sendo fundamental que os trabalhadores se mobilizem, se organizem, sejam esclarecidos e lutem contra a retirada de direitos sociais, principalmente, que são fundamentais para uma sociedade tão desigual como é o Brasil. Uma regressão. Então, Kiko, a gente vai para o apoio cultural aí, daqui a pouco a gente volta, pessoal, aqui com mais um A Voz da Saúde, porque agora a saúde tem voz. Voltamos já, forte abraço. Perfeito. Voltamos aqui com o programa A Voz da Saúde, porque a saúde agora tem voz. Tivemos aqui, recebemos o ilustre doutor juiz federal Antônio Araújo, que fez aqui, né, uma explanação a respeito da reforma da Previdência, né, que foi aprovada ontem no Senado Federal, né, falou um pouco aqui das consequências que o trabalhador e a trabalhadora irá ter a partir de hoje, né, quais são os impactos. Então foi uma entrevista muito proveitosa do ponto de vista referente à reforma da Previdência. Você pode acessar as nossas redes sociais e também ver o nosso programa através dos links @Sindsaúde-Maceió, o Alessandro Fernandes no Facebook, e depois você terá disponibilizada todo o nosso programa através da plataforma do YouTube. Também pelo www.avozfm.com.br, o www.radiosnet.com/Alagoas, você vai lá e procura a Rádio A Voz. Ontem nós participamos da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, e teve como ponto de pauta a apresentação do relatório do segundo quadrimestre. Nós fizemos alguns questionamentos, principalmente do ponto de vista do investimento dos recursos que estão sendo feitos na iniciativa privada. Quase 70% dos recursos estão indo para a iniciativa privada, né? Nós estamos falando muito nisso, porque é preciso que a prioridade seja a rede pública, a rede de atenção à saúde básica, a rede pública. É através dela que nós fazemos o trabalho de prevenção e evitamos que as pessoas adoeçam e possam ir para média e alta complexidade, né? Isso vai exigir exames mais caros, mais dificuldade, né? E com isso o poder público termina gastando mais. Então é preciso que se invista na atenção básica, na prevenção, né? Nós estamos vendo aí frequentemente um desmantelamento, né, da atenção básica aqui no município de Maceió, onde frequentemente o programa Saúde da Família está encolhendo por falta de profissionais. Então é importante que se faça concurso público urgente na área da saúde aqui no município de Maceió, para que possa reativar, né, esse programa e, consequentemente, além de mantê-lo, aumentar sua cobertura. Hoje o município de Maceió só tem apenas 25% de cobertura. E cidades como Arapiraca, Coruripe já chegam a ter quase 100% de cobertura para a sua população. Então é importante, né, que a gestão pública municipal especial à saúde modifique esse foco. Vamos investir mais na rede pública, vamos investir mais, né? O que está acontecendo hoje é a proliferação aí dos institutos, né? Todos os bairros hoje estão aumentando aí os institutos, oferecendo o mesmo serviço da atenção básica. E para discutir isso, né, nós já avisamos aqui e convocamos a toda a sociedade organizada a participar da audiência pública que será realizada no dia 14 de novembro na Câmara Municipal de Maceió, a partir das 9 horas. Lá teremos a pauta a situação da atenção básica no município de Maceió. Então, vamos discutir com os trabalhadores, com os usuários e também
com as autoridades aqui no município de Maceió a situação que se encontra a saúde, né? Quais são as alternativas que possamos discutir para melhorar o atendimento e a qualidade da saúde pública de Maceió, porque no momento as reclamações são grandes, né? Os usuários estão reclamando, estão passando muito perrengue na questão, na busca das unidades de saúde, na busca do atendimento, e aí isso prejudica muito a população. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes hoje aqui do programa A Voz da Saúde, que estiveram conosco aqui, nos ouviram, e também aqueles que vão ouvir posteriormente através do nosso YouTube, tá, pessoal? Então, foi um prazer, estamos aqui mais uma vez. Gostaria também de parabenizar a todos os servidores da saúde do município de Maceió, que durante o mês de outubro se dedicaram à campanha do Outubro Rosa, e também em especial aqueles que nesse sábado, no dia 19 de outubro, que foi o dia D da campanha Outubro Rosa, dedicaram, né, esse dia para trabalhar em prol da prevenção do câncer de mama. E de forma antecipada, eu já gostaria de parabenizar aqui a todos os servidores públicos do município de Maceió e do estado de Alagoas, e por que não do Brasil, porque segunda-feira, dia 28 de outubro, é o dia do servidor público, esse abnegado que muitas vezes, sem condições, né, com muita precariedade, exerce o seu mistério com muita dedicação, com muita responsabilidade e com muito comprometimento. Então, parabéns a você, servidor público, pelo seu dia na segunda-feira, dia 28 de outubro. Agradecer aqui o apoio do nosso amigo Kiko Nascimento, que está aqui nos controles, no seu controle mágico, ao nosso amigo Carlos e o Bruno, que está aqui dando apoio na assessoria de comunicação do Cine Saúde. Então, pessoal, agradecer a vocês a audiência e dizer que estaremos aqui na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas, na rádio A Voz FM. Muito obrigado pela audiência. Até quarta-feira, se Deus quiser, com o programa A Voz da Saúde, porque agora a saúde tem voz. Um forte abraço e até quarta, se Deus quiser.